Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Central em Taguatinga. Eu sou o pastor Andriele Pevidor Thompson e estou com a grande alegria de poder estar com os irmãos neste domingo pela manhã para juntos buscarmos ao nosso Deus e o conhecimento da sua palavra. Nós temos iniciado essa jornada no mês de julho, enquanto há um momento de férias escolares, né, inclusive da escola bíblica, e vocês estão tendo como foco e como objetivo pensar o relacionamento saudável, discipulador, como porta para o evangelismo, para que outras pessoas possam também se conectar com o nosso Deus e também conhecerem e saberem como é bom fazer parte da família de Deus, não é verdade? Nessa manhã eu quero falar com você sobre relacionamento saudável com Deus, entendendo que nós temos um convite da parte de Deus, de estarmos juntos, unidos, para que venhamos desfrutar da amizade com Deus. Mas antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo juntos e que seja uma bênção para mim e para vocês, para essa amada igreja. Oremos, irmãos. Nosso Pai, nosso Deus, nós te rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por podermos nos reunir ao redor da tua palavra e podermos discernir para as nossas vidas aquilo que tu tens de melhor para nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza em unidade e nos dê discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês, falando sobre o nosso tema central no dia de hoje, relacionamentos saudáveis discipuladores, eu e Deus. E a base que nós temos desenvolvido para essa jornada está no versículo 36 de Mateus 22, que diz assim, você pode ler aí comigo, vamos ler todos juntos? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós temos um encontro com uma grande verdade espiritual. O nosso Senhor Jesus, Ele mesmo nos instruiu dizendo, o maior mandamento, o mais importante de tudo é, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Por isso, queridos, quando pensamos em relacionamentos saudáveis, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira pedra que a gente tem que lançar como fundamento é o relacionamento saudável com Deus. Afinal, Deus, Ele nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. Esse é o grande propósito de Deus na criação do homem e da mulher. Jesus nos chama de amigos, não de servos, ou seja, a relação que Deus anseia, almeja ter conosco é de amizade. E o propósito da nossa vida, então, se torna muito maior do que uma realização pessoal, do que ter paz de espírito ou mesmo felicidade. O nosso propósito de vida começa em Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele. E para cumprir os propósitos de Deus, nós nos desenvolvemos, enquanto indivíduos, num relacionamento íntimo, real e pessoal com o próprio Deus. Nós existimos por graça divina. Você foi feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para poder desenvolver um relacionamento com Deus. Enquanto o homem, enquanto a mulher, enquanto nós não compreendermos isso, a vida jamais fará sentido. Ou seja, nós precisamos
entender por que eu estou aqui, para que estou aqui. E a palavra de Deus em Efésios 1:11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, você não está aqui por acaso. No relacionamento com o Pai, nós descobrimos a nossa identidade e propósito, porque Ele pensou a seu respeito antes mesmo de o mundo existir. Deus já pensava a respeito de você e do relacionamento dele contigo. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa alguma. Aleluia, queridos. É por causa do amor de Deus em nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Assim nós vemos em Efésios 1:4 e 5. Era a vontade de Deus, era o seu prazer ser e se tornar o meu Pai, o nosso Pai. De forma que você que está me ouvindo precisa aceitar a sua identidade de filho e de filha. E aí nós vemos o seguinte, que Deus nos criou e escolheu transbordar o seu amor em nós. Você é alvo especial do amor de Deus. Você é alvo especial do amor de Deus. Ele escolheu você, ele te criou com um propósito. Ele quis, ele desejou se tornar o seu pai e você o filho dele. E ele fez isso. Por quê? Porque ele quer transbordar, ele quer derramar o amor dele sobre a sua vida. Você é alvo especial do amor de Deus. E aí fica uma pergunta reflexiva. Você se sente amado por Deus? Você se sente amada por Deus? Preste atenção. Assim Deus quis que você fosse alvo do seu amor, recipiente do amor transbordante de Deus. Mas muitas pessoas não experimentam esse amor de Deus. Muitas pessoas passam a vida se sentindo escravas, se sentindo empregadas. Muitas pessoas passam a sua vida com Deus se sentindo amedrontadas ou indignas de poderem viver na presença de Deus. Por isso faz importante você ter essa convicção. Eu sou amado por Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Porque esse foi o prazer do Senhor, essa é a sua vontade. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos e filhas por meio de Jesus. Essa foi a vontade de Deus. Então, você se sente um filho amado? Você se sente uma filha amada de Deus? Assim é assim que Deus quer que nós venhamos nos sentir amados por um Pai grandioso, abundante, rico, pleno, completo, um Deus que não precisa de nada, não precisa do homem, não precisa do ser humano para se satisfazer. Ele é pleno em si mesmo, ele é autorrealizável, autorrealizado, mas foi vontade e prazer dele nos criar e transbordar em nós e nos inundar com o seu amor e nos tornar seus filhos. Filhos, filhas, amigos de Deus. Isso fala de relacionamento. E Deus quer ter conosco um relacionamento saudável. Mas eu quero aqui pontuar algumas razões por que pessoas não conseguem desfrutar de um relacionamento saudável com Deus. O que atrapalha o relacionamento com Deus? E aí eu pontuo 5
5 de várias razões por que pessoas não se relacionam com Deus de modo saudável. A primeira delas é porque elas se sentem culpadas e carregam culpa em sua vida. Quando Caim pecou, a sua culpa o fez sair da presença de Deus e Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Muitos vivem assim, perdidos pelo mundo, por se sentirem culpados pelos erros, pelos pecados cometidos. Nós somos produtos do passado, mas não precisamos viver prisioneiros dele. Deus, ele transforma a vida de assassinos, como foi Moisés. Deus, ele transforma a vida e o futuro das pessoas. Caim foi um assassino, mas ele se culpou, ele acabou vivendo de uma forma errante. Moisés também foi um assassino, ao matar um dos malfeitores, né? Ou um dos feitores do Egito. Mas Deus, ele transformou a vida de Moisés. Moisés, ele caiu em si, ele percebeu o seu equívoco, o seu erro, o seu pecado. Ele então pôde desfrutar de transformação. E aí nós lemos em Salmo 32:1, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. De forma, queridos, que se você carrega alguma culpa na sua história, algo que você não perdoa, não se perdoa, acha que Deus nunca vai te perdoar, ou nunca vai te aceitar pelo erro que você cometeu, aceite o perdão de Deus. Ele levou sobre si a culpa de todos nós, em Cristo Jesus. Então, para você ter um relacionamento saudável com Deus, você precisa abrir mão, largar essa culpa que você pode estar carregando na sua história. Deixe Deus transformar a sua vida e tenha um futuro, tenha dias e anos futuros maravilhosos para o resto da sua vida. A segunda coisa que pode atrapalhar você no relacionamento com Deus é o rancor e a raiva. Pessoas que se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Algumas pessoas, elas ficam guardando ressentimentos, angústias, mágoas, né? E elas ficam carregando consigo o resto da vida, como algo que vai amargando, sabe, o interior da pessoa. E pessoas que guardam essas mágoas às 7 chaves e dizem: aqui ninguém vai mexer, aqui ninguém vai acessar, essa minha história é minha, eu realmente fui maltratado, eu fui traído, eu fui ofendido, e a pessoa fica guardando aquela mágoa consigo por toda a sua história. Mas o que Deus quer? Deus quer que você libere o perdão àquele que te ofendeu. Deus quer que você resolva essa história do passado para você poder desfrutar de um relacionamento saudável com Ele. Para que você não fique interiorizando essa raiva, se fechando em si mesmo, em si mesma. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e jogue a raiva e o rancor no lixo do esquecimento. Faz isso, assim como Deus faz conosco. Deixe a raiva, o rancor para o passado. Libere isso. Desfrute de relacionamento saudável com Deus, com coração puro, com coração limpo, coração leve. A terceira razão, queridos, porque muitas pessoas não desfrutam de um relacionamento saudável com Deus é porque elas carregam medo na sua vida. Muitos mantêm uma relação com Deus pautada pelo medo. Medo de morrer, medo da justiça de Deus, medo de ir para o inferno, medo daquele Deus santo, poderoso, justo, né, que vai me punir, que vai me corrigir. E parece que a pessoa vai desenvolvendo um relacionamento pautado pelo medo e nunca consegue se sentir leve na relação com Deus. Então, o indivíduo impõe a si mesmo um cárcere que o impede de seguir em frente, de se tornar aquilo que Deus pretende que ele seja. Então você precisa agir contra isso, com as armas da fé e do amor que nós lemos em 1 João 4, 16 e 18, que diz assim, ó, Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele.
Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Consegue perceber que aqui João está se referindo exatamente àquele medo do juízo final, aquele medo da punição de Deus, da correção de Deus. Mas veja, meu amado, minha amada, você se tornou um filho amado de Deus quando você encontrou-se com Jesus. Jesus veio te trazer essa nova identidade, de forma que você não precisa mais ter medo. Não precisa ter medo do juízo final, não precisa ter medo de Deus, porque Jesus Cristo te faz justo e santo, ele te santifica, ele te justifica perante o Pai. Então, viva uma vida de um relacionamento bom, gostoso, agradável com o seu Pai, que é o nosso Deus. Em quarto lugar, muitas pessoas não desfrutam de um relacionamento saudável com Deus porque elas estão se relacionando por interesse. Você já deve ter vivido a experiência de uma pessoa se aproximar a você, passando por amigo. Mas essa pessoa, na verdade, estava querendo era tirar algum proveito da sua vida. Como é chato essa situação, não é mesmo? Como é chato você estar numa amizade, conhecendo pessoas, e daqui a pouco a pessoa vem com outros interesses e você pensa, poxa, essa pessoa está se aproximando de mim, querendo tirar um benefício, um proveito meu. Que chato isso, né? E às vezes muitas pessoas se aproximam de Deus assim, querendo riquezas, querendo bênçãos, querendo tirar outros proveitos. Mas, meus amados, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções. Então, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, considerando a pessoa mais importante em nossa vida. Como disse o texto em Mateus, ame a Deus com todo o coração, com toda a mente, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todo o seu ser. Não é amar a Deus porque eu quero algo em troca. Ele é o tesouro mais precioso. Ele já é a riqueza mais desejada da nossa existência. Ele já é esse tesouro. Então busque a Deus, se relacione com Ele, como quem anseia conhecer um amigo, e tem prazer de estar na companhia desse amigo, ouvindo a sua voz, conversando, se envolvendo numa amizade, sabe? O relacionamento saudável com Deus é baseado apenas no amor genuíno e desinteressado. E Tiago, ele diz isso no capítulo 4, versos 3 e 4, quando ele diz assim, ó, as pessoas não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são egoístas, são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna amigo de Deus. Perceba que Tiago está usando aqui de novo o termo amigo, amizade com Deus e amizade com o mundo. Então, quando nós buscamos amizade com Deus, ela precisa ser genuína, autêntica. E em quinto lugar, o pecado também, ele nos atrapalha, ele nos afasta, ele nos impede, ele nos bloqueia o relacionamento com o nosso Deus. A palavra de Deus diz que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Cria um abismo nesse relacionamento. E a gente sabe, né, como é que acontece nas relações humanas, né? Quando a gente peca contra alguém, quando a gente vacila contra um amigo, contra o cônjuge, dá aquela esfriada, aquele afastamento, né? A gente perde a conexão, não é? Assim também é com o nosso amigo Deus. Quando a gente peca, quando a gente vacila, quando a gente desobedece a Deus, a gente também quebra a frequência, quebra a conexão com Deus. Então, queridos, preste atenção nessa lista de 5 coisas aqui que nos atrapalham na nossa relação com Deus. A culpa, o rancor, a mágoa, o medo, o interesse, o pecado. Eu pergunto para você, alguma dessas coisas aí ocupando o seu coração? Alguma dessas coisas impedindo você de desenvolver um relacionamento íntimo com o seu pai que te ama? Que te chama de filho amado, filha amada? Pense sobre isso.
Se você identificar alguma dessas 5 coisas, confesse a Deus em oração, peça perdão a Ele. Sabe por quê? Quando nós identificamos alguma dessas coisas nos impedindo de nos tornarmos mais profundos no nosso relacionamento com Deus, quando nós encontramos um dos motivos que está nos afastando de Deus, nós podemos então reconhecer, pedir perdão e corrigir a rota da nossa jornada de fé. E nos voltarmos para Deus com amor, com arrependimento, com pureza de coração, com uma intenção correta. E aí, queridos, nós passamos a experimentar aquilo que nós lemos nas palavras de Jesus, quando ele diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós nos voltarmos para Deus e nós voltarmos para a nossa jornada, numa correção de rota, nós vamos encontrar a vida verdadeira, a liberdade em Cristo. Nós passaremos a ter segurança da nossa vida eterna com Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, de termos segurança no Senhor, e nós passamos a desfrutar de uma amizade com Deus real, autêntica, pessoal. Então, esse é o tempo de você aproveitar esse período do ano das férias, em que você tem um tempo maior, às vezes, né? Para você poder debruçar-se na palavra de Deus, em poder experimentar de forma mais profunda a amizade com Deus. Esse é o tempo. Essa é uma boa ocasião para você poder voltar-se para o seu amigo e acertar com ele algumas pendências, fazer uma correção de rota. E aí, queridos, nós encontramos em Romanos, capítulo 5, verso 9 e 10. Esse texto eu quero pedir a você para ler comigo, agora, em voz bem alta, você que está aí no auditório, você que está na sua casa, acompanhando. Vamos ler juntos essa palavra de Deus que expressa algo muito forte, algo muito poderoso, que fala da nossa identidade de filhos e filhas. Vamos juntos, leiamos. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Glórias a Deus, glórias a Deus. Graças a Deus que nos tornou seus filhos amados. E você pode declarar que você é livre para viver o relacionamento de filho com o seu Pai do céu. Você tem essa liberdade, porque você foi aceito por Deus, você foi aceita por Deus, mediante o sacrifício vicário de Cristo. Então, nessa autoridade de Cristo, você pode declarar, eu sou livre para viver um relacionamento saudável com o meu Pai. Eu sou livre. Aceite Deus como seu amigo, meu amado, minha amada. Viva uma amizade saudável e profunda com Ele todos os dias da sua vida. Eu não sei você, mas eu sinto dentro de mim um privilégio, uma alegria profunda no meu espírito ao me deparar com essa palavra de Deus. Eu sou filho, eu tenho liberdade de chamar o meu Pai de Pai e de poder caminhar com Ele durante a minha vida. E Jesus, ele testifica isso em João 15:15, quando ele diz, eu não chamo mais vocês de empregados ou de servos, porque o empregado não sabe o que o seu patrão faz, o servo não faz o que o senhor, não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é pelos méritos do Senhor que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Obrigado, Jesus, porque nós nos sentimos amados pelo Senhor. Nós nos sentimos
abraçados pelo Senhor, como um pai que ama os seus filhos e que guarda, que envolve em seus braços de amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tornou amigos de Deus, filhos e filhas de Deus. E nós sabemos que nada pode mudar isso. Nada pode mudar a nossa identidade de filhos e filhas e de amigos de Deus. Te damos graças, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Então, queridos, como a gente pode desenvolver um relacionamento saudável com Deus? Nessa última parte da nossa aula de hoje, quero destacar também cinco meios, maneiras de nós aprofundarmos e desenvolvermos um relacionamento saudável com Deus. A primeira, como você pode ver, é conversando constantemente com o Pai. É cultivar a presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17, nós vemos Paulo ensinando a igreja, dizendo: orai sem cessar, orem sempre. Isso fala de uma vida contínua com Deus. Nós temos os encontros comunitários no domingo, como os irmãos estão tendo hoje, nós temos um momento a sós com Deus em nossa casa, temos o culto no lar, aquele momento que fazemos com os nossos familiares, temos o pequeno grupo multiplicador, o PGM, mas a vida, a amizade com Deus, ela acontece em todos os momentos da nossa vida, em tudo que fazemos e por onde nós andamos. Por isso, por causa disso, para isso, Deus veio habitar em nós, para que onde nós estivermos, venhamos desfrutar da companhia do nosso Deus e do nosso Pai. Por isso Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Eu estou com vocês, afirmou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é conversando constantemente com o nosso Pai. Nós também desenvolvemos um relacionamento saudável com Deus através da meditação contínua, investindo tempo na meditação. A segunda forma, então, de estabelecer amizade com Deus é pensar na sua palavra durante todo o dia. Isso se chama meditação. É manter-se conectado em pensamento na palavra de Deus. Preste atenção numa coisa. Quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso é preocupação. Mas quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Percebeu a diferença? Qual a sua escolha? O que você prefere? Ficar pensando repetidamente no problema, que vai gerar preocupação? Ou ficar pensando repetidamente na palavra de Deus durante o seu dia, na sua caminhada? Isso se chama meditação. Então, se você quer desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, leia a Bíblia. Lendo a Bíblia, escolha um versículo, escolha uma verdade espiritual e mastigue isso durante o dia. Rumine isso durante o dia. Leve com você, em sua mente, em seus pensamentos, em seu coração, a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Acredite que isso vai gerar frutos de paz, de serenidade, de harmonia na sua vida e nos seus relacionamentos. Em terceiro lugar, nós devemos ser sinceros com Deus. Sinceridade com o nosso Pai. Deus, ele gosta, Deus, ele valoriza um relacionamento transparente, né? Uma amizade absolutamente sincera, né? E você pode levar isso para a área das falhas, dos pecados, dos seus sentimentos, né? É comum abrigarmos ressentimentos em relação a Deus por causa da nossa aparência, por exemplo. Pessoas que não gostam da sua própria aparência ficam assim: por que você me fez assim, Deus? Por que eu tenho esse defeito? As pessoas vão criando ressentimentos, né? E aí, elas vão gerando um certo ranço na amizade com Deus.
Elas acham que estão escondendo de Deus, mas não pode, não consegue esconder de Deus o que você sente. As suas frustrações por orações não respondidas, né? Mágoas no passado, pessoas que vivem e ficam pensando, por que que Deus me permitiu aquilo? Por que que Deus permitiu que eu passasse por aquela situação traumática? Onde estava Deus? E pessoas vão, então, prejudicando esse relacionamento. Mas Deus, ele quer que você rasgue o seu coração, que você abra os seus sentimentos para Ele, que você fale com Ele das suas chateações. Seja sincero com Deus. Nós vemos isso com Noé, nós vemos isso na vida de Jó, né? Jó, ele fala, por que que você me criou, Deus? Maldito dia que eu nasci, né? Nós vemos Davi com salmos, tantos salmos dizendo, a alma angustiada, Deus, por que que você me abandonou? Nós vemos o Mestre Jesus falando com o Pai, Pai, por que me desamparaste? Queridos, Deus, ele almeja um relacionamento sincero, transparente. Eu acho importante você falar com Deus sobre os seus sentimentos. Talvez você precise compartilhar algumas mágoas, raiva, ressentimentos escondidos em relação a Deus, né? Então, aprofunde o seu relacionamento, sua amizade com o Pai, falando com Ele sobre aquilo que você tem sentido, pensado, seus rancores, suas frustrações. Em quarto lugar, um desenvolvimento de um relacionamento saudável com Deus requer obediência da gente, né? Não é isso que os amigos fazem, né? A gente gosta de fazer aquilo que os amigos, as amizades são pautadas nisso, né? Em você falar uma coisa com alguém, se a pessoa ouve o seu conselho, ela busca em você direcionamento, a opinião, né? Você faz o mesmo com a pessoa e ela segue, e você segue de acordo com aquilo que foi apresentado, né? E Deus, ele almeja que você seja um filho obediente a Ele, né? Ele quer que você se relacione com Ele não por medo de ser punido ou por culpa, mas por obediência, porque você o ama, porque você sabe que Ele tem conselhos excelentes para a sua vida. Em quinto lugar, verdadeiros amigos valorizam o que o outro fala, o que o outro valoriza, né? Então, amigos têm em comum várias coisas, né? Eles têm afinidades. E quando a gente tem amizade com Deus, a gente também passa a ter afinidade com os seus pensamentos, com suas preferências, com aquilo que Ele orienta, né? A gente valoriza aquilo que Ele valoriza, né? E você sabe o que Deus valoriza? Você sabe o que importa para Deus? O que Deus mais valoriza neste mundo? Hein? Eu acredito que são pessoas. Para mim, as coisas mais valiosas para Deus, ou a coisa mais preciosa para Deus, são pessoas. Ver pessoas transformadas, de inimigos em amigos de Deus. E aqui, queridos, deságua, né? Aqui, o rio, ele deságua no mar. Aqui nós chegamos ao tema do mês, que são o quê? Relacionamentos discipuladores saudáveis como porta para o evangelismo. Então, quando eu falo com os irmãos nessa manhã sobre você ter um relacionamento saudável com Deus, pela conversa constante, pela meditação na palavra, pela obediência, por valorizar aquilo que Ele valoriza, desenvolver um relacionamento sincero, transparente, isso aperfeiçoa o seu relacionamento com Deus. E você estando melhor com Deus, você vai valorizar aquilo que Ele valoriza. Deus valoriza pessoas. Deus, Ele quer usar a sua vida para ser bênção na vida de alguém, para tornar outros amigos de Deus. É isso que nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Eu peço para você novamente ler comigo o que diz essa palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17. Aqui está João 15,15, mas foi falha minha, tá? No final, a referência aqui é 2 Coríntios 5,17. Vamos juntos na leitura. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo,
nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Uau! Aleluia! Porque nós estamos unidos com Cristo, nós já somos uma nova pessoa, somos uma nova criatura. Ficou para trás o que era velho, a antiga natureza morreu, foi crucificada em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Deus nos transformou de inimigos em amigos dele. E agora, meus amigos, vejam que está aí marcadinho de amarelo. E ele nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Ele nos deu uma tarefa. Por isso que o seu relacionamento saudável com Deus precisa frutificar como você sendo um reconciliador de almas. Você sendo um instrumento poderoso de Deus para transformar hoje pessoas que estão como inimigos de Deus em amigos de Deus. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Por isso, se você está em conexão com Deus, se você está uma nova pessoa em Cristo Jesus, você tem uma tarefa. Se você hoje é amigo de Deus, você hoje tem uma tarefa: transformar, ser canal de instrumento de Deus para que outras pessoas também sejam amigas dele. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Agora, sabe, meus irmãos e irmãs, talvez você tenha sido apaixonada por Deus no passado. Talvez você já tenha experimentado um relacionamento mais profundo. E hoje a coisa anda meio fria, meio monótona, né? Talvez aquele calor do amor e da paixão inicial tenha se perdido. Esse foi o problema dos irmãos da igreja em Laodiceia. Eles perderam o primeiro amor, né? Como nós lemos em Apocalipse. Mas Deus nos convida a reaquecer o fogo do amor por Ele. Nessa manhã, Deus nos chama: filho, filha, vem para mais perto. Chega junto. Eu quero caminhar com você constantemente. Eu quero que você medite na minha palavra o tempo todo. Meu filho, minha filha, pode abrir o coração. Eu te conheço. Não há problema. Eu te amo. Eu te aceito como você é. Vem para perto. Conhecer a minha palavra. Andar em obediência. Aquilo que eu tenho instruído você. Filho, filha, valorize aquilo que eu valorizo. Vamos fazer juntos outros amigos. Vamos trazer outros para que sejam nossos amigos, para que façam parte da nossa família. Comece a pedir, sabe? Que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo isso até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Queira conhecer mais a Deus. Queira aumentar a sua paixão e o seu amor por Deus. Não há nada mais importante na nossa vida do que desenvolver uma amizade profunda, saudável com Deus. Esse é o relacionamento que vai durar para sempre. Esse é o relacionamento que você terá para o resto da sua vida e por toda a eternidade. Portanto, valorize o seu relacionamento com Deus. Deixe ele cada vez mais saudável, cada dia melhor. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Que você tenha um restante de domingo pleno na presença de Deus. Aproveite com a sua família, com os seus amigos. E principalmente com o seu grande amigo, com o nosso Pai do céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o Santo Espírito que habita em nós. Pai querido, essa é a minha oração nessa manhã com os meus irmãos e irmãs. Que nós venhamos a cada dia crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. E que o nosso amor cresça cada dia mais, porque nós queremos viver esse grande mandamento e o mais importante, que é: ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Nós precisamos e queremos viver isso, Senhor Jesus, porque nós te amamos.
e porque nós queremos mais e mais do Senhor. Em teu nome, Jesus, oramos agradecidos e te bendizemos. Amém. Que Deus os abençoe. Até domingo que vem, se Deus permitir.